Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer a continuação sobre meio ambiente. Dessa vez eu vou trazer filósofos e ambientalistas aqui para a gente refletir sobre essa sabedoria que eles vieram trazer. Eu quero deixar tudo simples, eu não quero me aprofundar em conceitos e abordagens assim, não. O que tem que ser a mensagem super simples para que todo mundo entenda e todo mundo possa viver e integrar em si essas situações. Então, a primeira situação é o estudo do existencialismo. O existencialismo fala que, age como tudo fosse uma lei universal. Então, se você trata sempre todos bem, você acaba fazendo com que sua energia seja levada para outros lugares e dentro do seu ensinamento que você age, você ensina outras pessoas a agirem da mesma forma. Então, se a gente trazer um pouco de respeito pelo outro ser humano, se a gente trazer um pouco de respeito à natureza, amor à natureza, a gente vai estar ensinando isso também para quem estiver conosco, aprendendo junto com a gente, né? Há quem ele muito assim arraigado às prisões mentais e não faça uma boa ação e não faça uma ampliação do olhar para certas atitudes. Então a gente não pode dizer que isso funciona com todo mundo, mas a gente pode dizer que age como tudo fosse lei universal, porque realmente isso traz uma mudança significativa para o meio onde você está. E assim, o que Immanuel Kant falava sobre a natureza, ele dizia muito sobre o respeito, a dignidade, a beleza da natureza. E isso é uma coisa que precisa fazer parte das nossas vidas também, né? Que acho que é assim que, como eu disse no outro vídeo, no vídeo anterior, a gente aprende com os elementos da natureza, né? Porque eles são nossos professores também. Então, é tudo digno, tudo é um ser vivo digno de ensinamento, aprendizado, seja em constância, seja em resistência, seja em força, seja em independência, interdependência, conexão, como se fala? Nutrição. Então, de tudo a gente pode aprender um pouco com a natureza. E isso é muito válido e tudo muito digno. Os nossos comportamentos dizem muito sobre o que está se refletindo no externo, né? Se a gente tem a moralidade de nutrir, se a gente tem a moralidade de estar cuidando, se a gente tem a moralidade de estar aprendendo com a natureza, observando as manifestações, nós estaremos também criando um ambiente cada vez mais bonito, mais florido, mais preservado e tudo mais, né? A gente tá vendo que aqui na cidade as árvores estão sendo destruídas, né? A gente vê cada vez no jornal que enxurradas de chuva leva as árvores, tempestades e leva árvores. Então o que está acontecendo? É como se a gente tivesse com raios, jogando raios naquela árvore e destruindo aquele patrimônio natural. É um patrimônio natural aqui da cidade. Então, a gente tem que ver cada vez mais uma sociedade moral. A gente precisa de uma sociedade cada vez mais moralmente, eticamente responsável, para que a gente veja mais natureza, né, nessa cidade e tudo mais, né? Então, é uma coisa que Immanuel Kant vem trazer para a gente refletir. E uma outra coisa também, Immanuel Kant vem refletir também, é sobre o limite. Que tudo é um limite, porque não dá para destruir, tem que evitar danos. Então, a gente tem um limite aí de certas coisas, certas escolhas que a gente pode fazer
porque senão a gente não tem uma sociedade aí unida no propósito. A gente não tem uma sociedade unida aí em crescimento, em evolução, em consciência, né? Então, o que a gente vem fazer aqui no mundo, né? O que a gente vem fazer aqui na Terra é eliminar as nossas inconsciências. A gente vai aprendendo para evitar erros que lá atrás foram cometidos. E a gente tem que cada vez mais integrar, não que os indígenas estavam errados, não, os indígenas estavam absolutamente certos, porque eles preservavam a natureza, viviam em harmonia, sabiam escutar seus interiores, se autoconheciam. E hoje em dia a gente vê que as pessoas não se autoconhecem e acabam fazendo destruições, seguindo vários caminhos e não servindo caminho nenhum para eles, né? Então o que a gente tem que fazer é cada vez mais conscientizar de um propósito único, de um propósito universal, de um propósito de harmonia com todos e tudo, né? Então integrar, né, a natureza para o nosso meio e não danificar, e saber os nossos limites, né? Saber os nossos limites, que até onde a gente vai respeitando o próximo. Ó, se eu fizer isso, o próximo vai se sentir mal. Por que eu tô fazendo isso? Né? Se eu não gostaria de que fizessem isso comigo mesmo, né? Como eu disse lá no primeiro vídeo do ano do canal, a gente sempre atravessa caminhos com pessoas que são reflexos nossos. Então, de alguma maneira, você tá fazendo mal para você mesmo. Então você não pode, você tem que pensar, a natureza é um ser vivo. A natureza é um ser vivo consciente também. É um ser vivo, é um ser existente. Então, se você está danificando ela, por que você danificaria você mesmo, entendeu? Você tem que se amar, começar a se amar. E é isso que eu faço nesse trabalho interior de arte-terapia. É um momento de você refletir sobre quais são os seus objetivos, quais são as suas metas, quais são seus propósitos, suas verdadeiras intenções, onde você se encaixa nesse mundão, né? Porque cada um é uma peça única que vai encaixar em um lugar certinho, né? Então, você tem que lembrar da sua fonte, da sua missão, né? É muito importante isso. E uma das missões que eu quero convidar você que tá aqui no canal você seja uma fada, um gnomo, e leve esses vídeos que eu coloquei aqui no canal para onde você for, para conscientizar cada vez mais as pessoas, para elas saírem da inconsciência e trazerem projetos aí ativos para a gente fazer um bem para esse planeta. A gente está em estado emergente, de situação que precisa ser cuidado, esse planeta, que a gente precisa olhar pelos povos indígenas, que a gente precisa olhar pela inclusão, que a gente precisa olhar pelo como se diz? Pelo pessoal que está sofrendo preconceito, racismo, essas coisas, os LGBTs também, mas não vem ao caso agora, que acho que não condiz muito. Não, peraí. Gente, é um absurdo o Rio Doce ser poluído. Pelo amor de Deus. Como um rio doce, gostoso, pelo amor de Deus, pensa nas fofurices, assim, de todo o planeta, que você vê um gatinho fofo, uma coisinha fofa, um docinho gostoso que você pode comer. Imagina isso ser poluído, isso ser levado ao lixo, isso ser levado com coisas podres. Pelo amor de Deus, não tem combinação alguma,
tem combinação alguma. É uma vergonha a gente tá poluindo os rios. Porque enquanto a gente podia nadar nesses lugares, a gente podia brincar nesses lugares, que a gente podia beber dessa água, lavar roupa dessa água, ou, sabe? De repente a gente tá vendo um local assim que não pode, que é poluído com coisas ruins. Tipo, você não quer nutrir uma coisa negativa dentro de você. Ao mesmo tempo que você sente mal-estar, esse rio também sente um mal-estar. Ele sente um mal-estar de tipo, tá doente ali. E então a gente não quer ver um rio poluído, a gente quer ver um rio doce novamente, saudável, pra gente brincar, pra gente estar nele, pra gente estar em harmonia com ele, pra gente desfrutar junto com ele. Então é muito vergonhoso eu estar num local que, tipo assim, polui os rios. É muito vergonhoso. Tipo, eu ainda fico sem acreditar que acontece isso. De verdade, ainda é uma coisa que não me cabe, assim. Não me cabe uma coisa dessa. O Krenak que trouxe essa... Pra quem não sabe, Rio Doce é um dos rios que banha o lugar que Ailton Krenak mora, com a aldeia indígena e tal. E assim, a gente vê aqui, antigamente, os rios eram tipo curvilíneos, né? Curvilíneos e tal. E hoje em dia só temos um rio engessado, que só corre assim, desse jeito. É claro que vai ter inundação, é claro que vai ter inundação, que vai ter alagamento, porque isso não está bem distribuído. Não está bem distribuído o rio. Tem que ser curvilíneo, como é normalmente um rio, né? A gente está tirando a natureza do rio, tá moldando, é como a gente estivesse moldando a gente, assim. Essa pessoa tem que se encaixar nessa pecinha, nessa pecinha, nessa pecinha, nessa pecinha. Vamos parafusar aqui, vamos parafusar aqui, vamos parafusar aqui, e ela virou um moldezinho. Ficou no modelo de forminha de bolo. Aí quando desenforma todo, porque não é pra ser assim. Porque não é pra ser assim. É pra ser como ele, na natureza dele, sente que é pra ele ser, né? Então, a mesma forma que o rio também tá sofrendo os moldes que a sociedade quer nos impor, a gente também é assim também com a gente. Então a gente tem que fazer o máximo possível da gente voltar a ser natural, de voltar a resgatar a nossa naturalidade, voltar a resgatar a nossa autenticidade, para que a gente possa fazer com que os rios fluam novamente, né? Nesse trajeto curvilíneo, né? E distribua bem, né? Não fique só tudo prensado assim, em caixinhas. Vamos só fazer festinha quando for Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Páscoa e não sei o que. Vamos só distribuir afeto nesses dias. Depois, nos outros dias, que se lasque. Não, gente, vamos ser naturais e vivos e cada vez mais conscientes, né, do que a gente pode fazer, do que a gente pode valorizar no dia a dia, porque isso que vai trazer a naturalidade e a força dos rios novamente, né? As forças do rio também se banham em perdão, né? Quando a gente tem um rio poluído, quer dizer que a gente está nutrindo sentimentos podres, e a gente não quer isso. A gente quer cada vez mais sentimentos bons, sentimentos vivos, sentimentos bons, agradáveis. Aqui o canal se chama Agradável Facilidade,
E aqui é porque eu quero criar uma comunidade onde todos compartilhem dessa naturalidade, que compartilhem experiências, vivências, aprendizados e tudo mais de bom, para que seja uma agradável facilidade, comunidade, expandir essas consciências para o belo, para uma facilidade que antes era vista nas aldeias indígenas, né? Então, é isso. Eu ainda vou pesquisar direitinho a minha ancestralidade, eu quero saber direitinho. E eu acho muito legal, por isso que eu acho que eu tenho um pouco de fascínio, assim, sobre esse tema de indígenas e natureza e tudo mais. Eu acho que eu tô sempre conectada com isso. Então, que mais? Voltando ao tema dos ambientalistas, naturalistas, né? Temos o Brooke Shinn, que ele vê como o problema ecológico como um problema social, né? Então, o problema social está ligado a isso, como eu disse agora anteriormente. A gente age nas nossas vidas de uma forma que a gente está ensinando o externo ao nosso redor ser daquela forma, né? Então, tudo que a gente vivencia, o ambiente também reage a isso, né? Então, a participação da sociedade, nisso, sendo mais igualitária, sendo mais participativa, sendo mais ecológica, sendo mais protegendo mais o meio ambiente, vai trazer cada vez mais consciência e uma manifestação de naturalidade, de preservação ao meio ambiente. Então, eu trouxe aqui os temas. Eu espero que, se você tem mais ideias, você tem mais visões assim sobre a natureza e como ela age, deixa aqui nos comentários. Vou amar saber. E uma coisa que eu gostaria de também dizer é que se você é um filósofo ambientalista, por favor, deixe aqui também seus comentários, suas percepções sobre a natureza e que mais vocês assim estão pensando, abordando, né, dentro desse meio, para outras pessoas aí que estão chegando nesse planetinha, se conscientizarem, né, sobre o meio ambiente. Então, é isso. Fique com Deus. Tchau, tchau.